que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai ver o nosso toolkit aqui da AWS, quais são os serviços que a AWS nos dá, pra gente aprender como que a gente pode usar esses serviços aqui, né? O que vai ser de útil pra gente, como que a gente vai construir aplicações que escalam utilizando a cloud. Agora, metade de vocês não estão inscritos no canal, então clica ali no subscribe, por favor. Ou não, né, também. Não sei se faz muita diferença. Vamos lá, a gente não vai estar abrindo o console da AWS, porque o console da AWS é uma bagunça interminável, e se eu começar a abrir o console, esse vídeo vai demorar 35 horas e não a meia hora que eu quero que demore. A gente não vai também deployar nada em produção nesse vídeo. Eu planejo fazer outros vídeos em que eu utilizo essas coisas aqui na prática, né? Eu te mostro como configurar ali um ambiente que vai deployar automaticamente do seu GitHub para a AWS, na forma com que eu uso isso nas empresas que eu trabalho, né? E o formato com que esse deploy vai se dar, uma vez que você aprendeu a usar a AWS, né? Uma vez que você aprendeu os serviços que a AWS te oferecem, você vai poder escolher alguma das ferramentas para fazer o deploy, né? Eu tenho experiência com CDK, né? Cloud Development Kit, o AWS SEM, um pouco de experiência com Serverless Framework também, e CloudFormation. Agora, existem outras maneiras também que se dá para fazer isso daqui, né? Você pode utilizar, por exemplo, o Terraform, você pode utilizar algum tipo de CI/CD customizado, algo ali no GitHub Actions e fazer algo um pouco mais manual, que você vai fazer SSH para as máquinas da AWS e puxar o código do Git. Você pode utilizar também Kubernetes de alguma forma ou maneira, mas o que a gente vai estar fazendo nesse vídeo não é utilizando essas coisas per se, não é nem falando sobre as maneiras de fazer deploy, né? A gente vai estar falando sobre o ferramental da AWS em si. Primeiríssima ferramenta da AWS. Esse aqui, ó, o S3 Bucket. O que é um S3? S3 é um bucket, né, um balde, como o próprio nome diz, que é utilizado para armazenar vários tipos de informação. Você pode armazenar vários tipos de dados que você quiser, basicamente. Isso aí pode incluir, né, documentos, backups de certas informações, você pode fazer backups de bancos de dados aqui. Você pode utilizar como um archive, né, dados que são arquivados podem ir para o S3. Pode hospedar sites estáticos. Já fiz bastante isso, tá? Você pode ter ali um index.html no S3, pode até ter alguns tipos de site um pouquinho mais complicados do que só um único arquivo de index, né? Ainda mais se você estiver utilizando ali o CloudFront e algum tipo de CDN. E você pode ter também assets, assets estáticos, coisas que não mudam, imagens de um site, logos, esse tipo de coisa, dá para armazenar no S3, né? Quais são os prós aqui do S3? Prós é que, assim, relativamente barato, tá? S3 não vai sair caro para a maioria das utilizações. Escalabilidade, você vai poder armazenar meio que a quantidade de dados que você quiser, praticamente. É muito difícil, eu acho, você bater nos limites do S3. E acho que esses são os prós para utilizar o S3 para isso que a gente acabou de falar, né? A gente tem alguns contras também, alguns pontos negativos do S3. E assim, a gente não vai utilizar S3 para tudo, tá? A gente não vai utilizar S3 como um banco de dados, por exemplo, porque para algumas coisas não fazem muito sentido. Vai existir uma certa latência aqui que vai incomodar para algum tipo de coisa. O S3 também, ele não é barato se você estiver acessando os dados super frequentemente, assim. Então imagina que você tem um backup aqui do banco de dados no bucket do S3. Você ficar acessando você usar o S3 como banco de dados efetivamente, vai sair mais caro do que usar um banco de dados de verdade, muito provavelmente, tá? Então, embora seja barato pro que ele se propõe, você geralmente vai ter um custo por acesso, e assim, essas coisas da AWS mudam, tá? A forma com que o custo é calculado, a forma com que o custo funciona, às vezes eles adicionam maneiras diferentes de cobrar e tal, então não necessariamente isso que vai ser sempre verdade, tá? Acho que esses acabam sendo os contras, tá? Se você entender as limitações do S3, tipo, você não vai rodar um server no S3, não vai funcionar. O S3 não tem compute aqui nativo, o S3 não tem um file system nativo, certo? Se você entender para que é essa ferramenta, ela é uma ferramenta fantástica para aquilo que ela se propõe. Nesse vídeo a gente vai ver aqui os 80/20 da AWS, né? Os 20% dos serviços que são utilizados, que compõem efetivamente 80% da AWS, né? Sendo assim, a gente não pode deixar de falar de Amazon EC2. EC2 é o building block, assim, básico da AWS. EC2 é o server, entre aspas, assim, né? Você vai ter aqui instâncias de servidor, você vai ter aqui, geralmente, máquinas alocadas, né? Você escolhe ali um tamanho de máquina que vai ser seu, e você vai ter aquele tamanho de máquina com aquela especificação. EC2 é, assim, basicamente utilizado para servidores, no sentido mais amplo da palavra, tá? Geralmente web, mas não necessariamente web só, tá? Você pode ter todo tipo de servidor na EC2 que pode fazer processamento em background, enfim, qualquer tipo de coisa, mas é bastante comum ser utilizado para web. E assim, vamos colocar aqui processamento, porque eu posso subir uma EC2, já fiz isso no passado inclusive, e deixar ela rodando jobs em background, né? Deixar ela fazendo algum certo tipo de processamento. E o EC2, ele vai ser um serviço meio base, assim, da AWS. A gente tem outros serviços que vão se utilizar do EC2, né? O grande pró do EC2, de uma EC2,
é que é um servidor, né? Você tem a versatilidade de basicamente o que você quiser aqui. Agora, S2 vai ter alguns contras aqui que vão tentar ser endereçados por outros tipos de serviço, né? Mas eu acho que pra S2 em si não faz muito sentido a gente falar de prós e contras, que realmente você está alugando ele um servidor. Quais são os prós e contras de você alugar uma máquina e pagar pelo tempo que você tem aquela máquina, né? É assim, o grande contra da S2 vai ser que você vai estar pagando pelo tempo em que você tem a máquina e não pela computação. Então, se você alugar ali uma máquina, deixar a máquina um mês rodando e não fizer absolutamente nada nessa máquina, o seu custo vai ser o mesmo. E isso é também uma grande vantagem, que se você alugar uma máquina e você utilizar 100% da máquina o tempo todo, você vai estar pagando pelo aquilo que você de fato alugou, né? O custo que você vai pagar, e de novo, essas coisas de custo variam com a AWS, mas enfim, geralmente o quanto de custo você vai pagar não vai depender do quanto que você usou a máquina, a não ser que a AWS tenha adicionado alguma maneira diferente de cobrar os usuários, que pode ser verdade também. Baseado nesse C2, certo? Quando a gente vai deployar uma aplicação para produção, a gente não pensa em deployar um único servidor. Nunca em produção que eu vou subir um único servidor, assim. Tá, vai, nunca é uma palavra forte, mas é bem difícil eu subir em produção uma única máquina EC2 e lidar com todo o tráfego de uma aplicação com uma única máquina, né? O que acontece se essa máquina cair por algum motivo? A gente vai geralmente ter alguma forma de orquestração, e a ECS surge em cima da EC2 para fazer essa orquestração dos servidores. Então a gente tem aqui a ECS, né? Elastic Container Service. E a ECS serve aqui para fazer a orquestração. Eu não sei escrever a palavra orquestração em português, eu acho que assim tá correto. Ela vai suportar, né? Ela vai dar suporte aqui para containers de Docker, por exemplo, né? Imagens de Docker, se você quiser. E ela vai permitir aqui a clusterização. Então, ao invés de você subir um único EC2, você pode subir um cluster de alguns EC2, certo? Permite que você deploye aplicações num cluster. Dá também para usar o Fargate com ECS. A gente vai falar do Fargate depois. E dado a natureza do ECS, né? Dado que ela se propõe e para que serve aqui, ela vai simplificar escalar os seus servidores, ela vai simplificar escalar suas aplicações, né? Porque é mais fácil você utilizar várias EC2 através do Elastic Container Service do que você provisionar EC2 por EC2 manualmente, certo? Então a gente tem aqui uma das soluções construídas em cima da EC2, que vai permitir que a gente tenha uma certa escalabilidade aqui. Agora, com o risco de ser até um pouco simplista, né, eu não consigo abordar todos esses assuntos em profundidade, porque eles são muito profundos. Isso daqui dá um curso de 70 horas. Preciso colocar aqui que permite Fargate também. E, né, ressaltando que Elastic Container Service é um serviço de orquestração de containers. Geralmente, eu vejo isso aqui utilizado em cima de EC2, mas não é obrigatório, tá? Você pode usar Elastic Container Service sem usar EC2, embora seja a maneira mais comum. A grande vantagem é que ele vai permitir escalar baseado na demanda. Claro, isso aqui existem várias configurações que você pode configurar, né? Você pode colocar limites aqui, etc. Mas uma EC2 naturalmente não vai escalar baseado em demanda. Um serviço de orquestração de containers pode provisionar instâncias a mais para escalar com a demanda, o que pode permitir, talvez, a otimização de recursos. Porque vamos combinar que, sei lá, no meio da madrugada, você não vai precisar de tanto processamento quanto você vai precisar no meio da tarde, muito provavelmente. A gente consegue, então, de certa maneira, ter, sei lá, 3 servidores aqui, 3 máquinas EC2 para horários de pico e 2 só para madrugada, ou até uma só para madrugada. Com isso, se torna possível fazer a otimização de recursos. Os contras disso, né, naturalmente, é óbvio que é mais complexo configurar isso daqui do que configurar um único servidor grande. Aqui a gente está começando a entrar num tópico que vai ser uma constante ao longo desse vídeo, que é o vendor lock-in, né? A gente vai começar a ficar mais preso à AWS. Quanto mais coisas da AWS a gente usa, mais difícil é sair da AWS no futuro. E também, como ele simplifica escalar, ele simplifica também escalar os seus custos, né? Lógico, você pode ter que a escalabilidade é usada para reduzir o seu custo. Você também pode ter o caso em que o seu aplicativo explodiu em número de uso e você configurou para ser uma maneira meio serverless aqui com Fargate e o seu custo de repente foi 100 vezes mais do que o esperado porque você teve 100 vezes mais usuários do que o esperado. E se você não conseguiu monetizar em cima desses usuários, lógico, isso pode causar um custo excessivo. Então tem um contra aqui que é um possível aumento de custos também, né? Mas isso depende da sua estratégia de negócios. Como a gente tá falando de escalabilidade, né? Isso aqui é o creme da entrevista de emprego, né? Load balance
Balancer. Eu já falei tanto sobre Load Balancer nesse canal, mas acho que eu nunca expliquei direito o que é um Load Balancer. Vamos lá, o que o Load Balancer faz, né? Qual que é o propósito de um Load Balancer? O próprio nome já diz, distribuir o load. O que é load? É a carga ali da aplicação, né? Geralmente isso vai se traduzir em distribuir o tráfego entre diferentes coisas, vamos colocar assim, né? Distribuir requests e tal. Então você pode imaginar o seu Load Balancer, ó, vamos fazer o seguinte, né? A gente tem um usuáriozinho aqui, nosso usuáriozinho faz um request pro Load Balancer, o Load Balancer em si, ele vai, por exemplo, direcionar os requests de diferentes usuários para diferentes... Pode ser EC2 aqui, ou pode ser diferentes clusters de EC2, ou pode ser que ele direcione alguns requests aqui para... Acho que é um desenho de um banco de dados, né? Enfim, alguns requests aqui para um server EC2. Pode ser que você tenha também lambdas aqui, certo? O Load Balancer não precisa distribuir o tráfego para o mesmo tipo de processamento. Você pode ter um processamento heterogêneo e o Load Balancer ainda pode servir para distribuir seu tráfego. Enfim, é isso que ele faz e o propósito disso é não sobrecarregar um único servidor e fazer uma distribuição decente, baseado nas regras que você configurou para o tráfego ser distribuído, certo? Essa regra não necessariamente é sempre um request para cá, um request para cá, um request para cá, certo? Não quer dizer, isso aqui seria um algoritmo de round robin, mas existem outros algoritmos para escolher como vai ser a distribuição do tráfego, tópico que não entra nesse vídeo. E aqui, você pode distribuir tráfego através de diferentes maneiras, né? Você vai ter que geralmente vão ser requests HTTP e HTTPS, só que, por exemplo, você pode ter uma distribuição baseada em rotas. Então, se o usuário bateu ali no endpoint produtos, eu vou direcionar ele para uma máquina, para um cluster de servidores. Se o usuário bateu ali no endpoint, sei lá, admin panel, eu vou direcionar para outra máquina, certo? Esse tipo de coisa é possível. O A aqui, né, de ALB, vem de Amazon Load Balancer. Esse não é o único Load Balancer que existe no planeta, não é a única forma de se fazer Load Balancing. Você pode ter outras maneiras de se fazer Load Balancer que são mais baratas, inclusive. Então, um dos contras aqui pode ser o custo, que pode ser um pouco maior do que Load Balancers clássicos. Mas você tem alguns prós aqui, né, que são routing mais avançado, né? Você consegue, como eu falei, direcionar certos requests que vão para certas rotas para diferentes lugares. O que significa, né, que isso daqui é um load balancer de camada 7 da USE, certo? Senão, acredito que não seria possível fazer esse balancing baseado em rotas. Consegue fazer SSL termination. Entro aqui, será que a gente fala sobre? Não sei. Dá suporte para WebSockets, dá suporte para health checks, enfim, é um load balancer bastante completo, cujo custo vai ser o principal contra e a dificuldade na configuração, né? Isso aqui acaba sendo uma constante na AWS. Acredito que dificuldade de configuração é o que impede, o que atrapalha muito o uso da cloud, né? É muito difícil configurar uma cloud, principalmente se você quiser que ela seja barata. A dificuldade de configuração parece até proposital, porque quanto mais difícil configurar um negócio mais difícil configurar um negócio barato, né? Interessante. E aí, bom, se é mais caro, quem é que sai ganhando? Bom, a gente falou sobre EC2, que é uma maneira de server mais tradicional de se rodar aplicações. A gente vai falar sobre Fargate, que é uma outra maneira de se fazer computação na AWS, né? É uma outra maneira de rodar servidores na AWS que, sinceramente, eu não entendo profundamente como funciona. Eu tenho até um pouco de medo de Fargate, mas a gente vai explicar aqui qual o propósito disso e o básico. Depois a gente vai falar sobre lambdas também, sendo a terceira maneira de computação aqui, né? E a gente vai falar também sobre RDS, Dynamo, API Gateway. E se der tempo mais algumas coisas, fica aqui que vai valer a pena. Eu só preciso agora falar da patrocinadora do canal, que torna esse vídeo possível. Quem permite que eu fale tanto sobre a AWS aqui é a Agilize, a primeira contabilidade online do Brasil que tem 12 anos de experiência na área. Eles têm mais de 25 mil clientes, né? Atendem mais de 25 mil clientes. A Agilize tem vários diferentes planos, você pode ver qual se adequa melhor a você. Esses planos da Agilize não vão escalar com o seu faturamento, certo? Se sua empresa ganha 5 mil reais ou 20 mil reais ou mais, ou 20 milhões de reais, não vai sair mais caro, o plano é fixo. A Agilize tem experiência em te atender, mesmo que você seja dev PJ, né, que trabalha no empresa PJ, que trabalha para gringa, que faz freela ou que tem empresa própria. Todos esses casos, a Agilize tem experiência em te atender. A Agilize pode aqui, ó, eles podem abrir o seu CNPJ, certo? Sem custos adicionais. Se você atualmente estiver em outra contabilidade, eles também podem fazer a migração para você, também sem custos adicionais. E se você vai virar PJ, o time da Agilize pode te ajudar a abrir a sua empresa da melhor maneira. No plano NIC, por exemplo, você vai contar ali com um gerente exclusivo da sua conta, que vai te dar ali uma orientação sobre quais KNAIs e quais
regimes tributários vão ser melhores para o seu caso, garantindo que você pague os impostos necessários ali sem deixar nada de dinheiro na mesa. A Agilize também vai oferecer uma plataforma que funciona 24 horas por dia, que vai ter ali as informações da sua empresa para você consultar ali, né? E a Agilize também oferece um atendimento humanizado, certo? Não é um robozinho que vai conversar com você. E esse atendimento é multicanal, você pode entrar em contato via WhatsApp, por exemplo, que é muito mais cômodo de resolver as coisas. Não é à toa que eles são a contabilidade mais bem avaliada no Reclame Aqui. Então clica aí no link na descrição, vê se a Agilize faz sentido para você. Pro pessoal aqui do canal, eles estão dando 50% de desconto nas 2 primeiras mensalidades do plano anual. Clica aí no link e vê se faz sentido. Fargate é um Serverless Compute Engine. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o que a Amazon decide que isso quer dizer, né? Você não vai precisar manejar as instâncias do seu servidor, você necessariamente talvez nem saiba qual é a infra que está rodando o negócio. A ideia do Fargate é a seguinte, né? O propósito de existência disso aqui é eliminar a sua necessidade de provisionar e configurar, ou escalar os clusters, ou lidar com máquinas virtuais e diferentes containers, enfim. O que você vai fazer quando você utilizar Fargate é definir e deployar containers, e a AWS vai lidar com infraestrutura, com escalabilidade, com patching, com esse tipo de coisa, né? Agora, full disclaimer, eu acho que eu nunca usei Fargate, não lembro de ter utilizado. Os prós aqui seriam, lógico, funcionar da maneira com que é para funcionar, isso aqui é para reduzir complexidade, isso aqui é para ter um custo que vai escalar com o seu uso, né? Baseado nas suas demandas reais, nas suas necessidades reais. Os contras que eu vejo falar disso aqui, o principal contra, na verdade, é o custo. Fargate vai ter um custo meio elevado dependendo do seu workload, né? Dependendo da sua carga, dependendo de como o seu serviço funciona. Pode ser que seja mais barato você rodar em Lambdas, pode ser que seja mais barato você rodar em EC2, né? Em servidores mais tradicionais do que num ambiente serverless. A gente tem, então, também outra solução parecida com a Fargate, que é uma que eu prefiro, é uma que eu tendo a gravitar para essa solução. Eu acho ela um pouco mais adequada para os meus usos geralmente, que é o Elastic Beanstalk. O Elastic Beanstalk, ele é um Platform as a Service. A ideia é que ele vai permitir também você deployar aplicações sem se preocupar muito com a infraestrutura, né? E ele vai também cuidar de provisionar a infra e de escalabilidade, etc. Ele também permite que você customize essa infra, então você pode configurar ali para ter load balancers, para ter EC2, para ter RDS, S3, enfim, as outras coisas da Amazon. E um dos grandes prós do Beanstalk, na minha opinião, é que eu acho que não é muito complexo de se fazer essa configuração. Eu acho que a configuração é relativamente simples e eu acho que o custo acaba sendo um pouco mais atrativo que as outras opções, porque, por exemplo, né, se antes a gente poderia definir as nossas EC2 conforme a nossa demanda e tentar escalar isso daqui com o nosso Elastic Container Service aqui, o Beanstalk pode fazer isso pra gente e ele acaba sendo talvez um pouco melhor em alocar realmente o quanto você precisa. Eu acho que tem uma eficiência de custo muito grande aqui para aplicações web mais simples, assim. Se você tem um serviço em web que tem um front-end, um back-end, etc., nada super complexo, uma aplicação em... pense no framework que você quiser, vai. Sei lá, Django, Spring Boot, Rails, alguma coisa de Golang. Não é para dar um custo muito alto, porque não é para ele alocar muitos servidores para algo que não tem muito tráfego. E como não é serverless, talvez dê para configurar para ser serverless, não sei. Mas como eu utilizo isso, utilizando a infra subjacente sendo EC2, o custo acaba sendo legal, acaba sendo atrativo. Contras, grande contra, lock-in. É difícil migrar algo de Elastic Beanstalk para outra infra depois. Você meio que tá preso na AWS por um tempo, certo? Vai ser chatinho. Eu falei que é simples, mas casos de uso mais avançados vão ter uma complexidade adicional, certo? É muito bom para web server, certo? Servidor web que faz coisinhas simples ali, que faz o básico, é muito bom. Para casos de uso mais complexos, é difícil de configurar certinho. E assim como o Fargate, né? Tem o problema de ser um pouquinho black box. É uma caixa preta, às vezes é difícil entender o que deu errado, o que deu certo, o que tá acontecendo. Mas eu acho que é isso, tá? Eu vejo Elastic Beanstalk de maneira bastante positiva atualmente, tá? Gosto. Vamos então para nossa última forma aqui de computar coisas na AWS, né? Lógico, não é a última. A AWS é infinita, gente. Tem 500 serviços nisso daqui. O que a gente vai falar agora é de Lambda. Lambda é a menor, acredito, a menor unidade serverless que existe na AWS, que permite que você rode código sem ter que provisionar servidores. A grande sacada aqui do Lambda é que você vai ter um pay-per-use. Você consegue abrir ali a AWS, olhar o quanto custa, sei lá, 1 milhão de requests no Lambda e o quanto custa
Cada um desses requests vai durar 10 segundos para resolver. Você vai ter um pay-per-use. Geralmente, nas aplicações de mundo real, certo? Aqui num contexto web, o Lambda vai ser usada, geralmente, numa pegada meio um request, um endpoint, uma invocação de Lambda. É assim que as pessoas geralmente usam, tá? E eu conheço bem Lambda, a gente vai falar um pouco mais detalhes sobre Lambda que podem ser interessantes. Vamos fazer aqui os nossos prós e contras rapidão, tá? Relativamente barato na minha visão, Lambda não é muito caro. De novo, depende muito do seu caso de uso, né? Se o seu caso de uso for um caso de uso Lambda, vai ser barato. Se for um caso de uso que Lambda não seria adequado, vai ser caro. A escalabilidade basicamente infinita, você consegue subir quantos Lambdas você quiser, muito rápido, muito rápido. Esses são os prós, agora a gente tem alguns contras, eu vou falar um pouco mais dos contras, tá? Porque Lambda é fantástico, eu acho o Lambda incrível, mas você tem que se atentar bem aos contras. Essa escalabilidade infinita pode gerar também um custo infinito. Se algum usuário malicioso fizer 1 trilhão de requests pro seu servidor e você processar esses requests de fato, você não tiver algo que previna isso, o seu custo vai ser infinito. Você pediu para a AWS executar 1 trilhão de computações ali, a AWS vai fazer. Certo? Existe aqui um custo serverless de... Porque se o seu servidor receber 1 trilhão de requests, ele vai crashar. Se o seu Lambda receber 1 trilhão de requests, provavelmente vai executar, tá? Provavelmente 1 trilhão de requests vão ser executados. Lambda tem umas paradas chatinho que é o timeout. Se você executar um request que demora muito para ser processado, vai dar um timeout, o Lambda não vai retornar, isso aí é chato. Lambda geralmente tem pouca memória, tá? Você pode ali aumentar a quantidade de memória que vai ser alocada pro seu Lambda. Memória, eu digo memória RAM mesmo. Só que se você aumentar muito o tamanho de memória do seu Lambda, o custo vai aumentar muito também, né? E Lambda tem um cold start, que o primeiro request feito depois de, sei lá, 15 minutos que ninguém fez um request para esse Lambda, vai ser lento. Os outros subsequentes vão ser rápidos, né? Mas é o tempo que demora, acredito que para a AWS provisionar ali a sua infra para ter o código pronto para receber os requests. Agora, o que é um ponto sobre Lambda que ninguém pensa muito sobre? Aqui é o creme. Você tem o seu usuário aqui, né? O seu usuário vai fazer um request para o seu Lambda aqui, certo? O seu Lambda vai resolver esse request. Isso aqui é o Lambda. Se esse request demora, vamos supor, 15 segundos para resolver, você vai estar pagando, e aqui de novo sobre o custo da AWS. Tem diferentes formas de você escolher o custo. Mas eu acho que essa aqui não tem como evitar, tá? Você vai estar pagando pelos 15 segundos de request que o Lambda ficou ativo, tá? Esse Lambda aqui, em algum momento, depois de 15 segundos, vai retornar o request para o seu usuário. Só que pode ser que o Lambda fez o seguinte, na verdade. Vamos dar um zoom aqui. Que nos primeiros 10 milissegundos, ele fez ali algum cálculo. Durante os 14 segundos do meio desse Lambda, o que ele fez foi bater numa API externa e, sei lá, bater num banco de dados também, né? Vamos colocar aqui 2 requests que ele fez. Quando essa API externa e o banco de dados aqui retornaram pro Lambda, aí ele fez mais um pouquinho de processamento aqui no final e ele retornou o request pro seu usuário. Você pagou aqui por, sei lá, 10 milissegundos no início, 20 milissegundos de processamento no final e 14 segundos em que nada estava sendo computado no Lambda. O Lambda só estava esperando a resposta de uma API externa e o Lambda só estava esperando a resposta do banco de dados externo. Você efetivamente pagou por 15 segundos de computação e você usou 30 milissegundos de computação, certo? Você pagou por uma quantidade infinitesimamente... Você pagou por uma quantidade infinitamente maior do que o processamento que de fato ocorreu. Se isso daqui estivesse num servidor normal, num servidor que não é serverless, esse tempo aqui que o servidor está esperando para receber a resposta de uma API externa ou de um banco de dados, é tempo que o servidor poderia estar lidando com outros requests. É tempo que o servidor poderia estar fazendo outras coisas e talvez não fosse tempo morto. Então nota que um dos contras de serverless, um dos contras de Lambda aqui, acaba sendo que você paga talvez mais caro por tempo idle, assim, de cada request, tempo que é subutilizado. E dependendo... Lógico, tudo isso depende muito de contexto, tá? Mas dependendo, pode ser que seu servidor consiga utilizar muito melhor esse tempo aqui entre requests, esse tempo aqui que demora pra fazer o networking e tal, do que o seu Lambda. Então são coisas a se pensar. Mesmo assim, eu gosto muito de Lambda. Eu usei Lambda em 2 das últimas 3 empresas que eu trabalhei, uma só que era totalmente server, assim, não tinha nada serverless. Nas outras 2 empresas existiam coisas que eram feitas com Lambdas, existiam coisas que eram feitas em serverless. Bom, vamos falar então sobre a forma com que a gente vai encaminhar esses requests para o Lambda. Geralmente, essa forma, a forma de que um request vai sair do usuário e chegar num Lambda, e aqui de novo num contexto web, tá? Existem muitas maneiras de se usar essas coisas. Você pode ter um Lambda que é invocado através de uma EC2 chamando esse Lambda. Você pode ter um Lambda que é invocado através de sabe lá Deus o que, certo? O Lambda vai lidar com eventos, através de um Kafka ou qualquer coisa do tipo. Acredito que deve dar pra fazer isso. Geralmente isso vai ser chamado através de um API Gateway. API Gateway é
Pô, acho que o próprio nome diz o que que é, um gateway de API. API Gateway é, então, a porta da frente das APIs. Certo, a forma com que eu trabalhei com Lambda no passado, a forma com que eu trabalho com Lambda é que o usuário, o front-end, vai enviar um request para o API Gateway, e o API Gateway, certo, que é a porta da frente da API, decide para onde esse request vai. E é isso, né? Ele pode decidir encaminhar para um Lambda, ele pode decidir encaminhar para uma EC2. É isso que ele faz, né? Ele até acaba, em certo aspecto, sendo um pouco parecido com o load balancer, mas o intuito dele principal não é balancear load, né? Você vai ter aqui API Gateway, e o API Gateway vai decidir, tipo assim, o usuário fez um request para barra user, esse request de barra user vai pro meu Lambda aqui, o Lambda user. Então a gente tem aqui user lambda, ou então esse API Gateway fez um request para barra produtos, e aí vai pro lambda que lida com produtos, né? Cara, vai ser tão legal mostrar isso na prática, eu preciso realmente fazer esse vídeo. Eu não sei nem se cabe muito a gente falar de prós e contras, né? Eu acho que... Mas sei lá, a gente pode tentar aqui, né? O contra do API Gateway é o mesmo de sempre, né? Custo. O custo por request aqui, no caso, né? Cada request que o API Gateway vai resolver, você vai estar pagando por request. Prós é que ele dá um bom suporte pro ecossistema da AWS. Tipo assim, ele integra super legal com o Lambda, ele integra com Cognito, com IAM, enfim, com as coisas de usuário da Amazon. Ele integra com authorizers customizados, assim, se você quiser autorizar um request ou não. É o suporte e integração com outras coisas da AWS, eu acho que são muito bons, tá? E assim, ele faz adequadamente, perfeitamente o que ele se propõe a fazer aqui. Contras é o custo, é que vai ser adicionado também uma certa latência, né? Não é muito grande, mas vai ser adicionado uma latência para cada request que o API Gateway resolver. Eu não noto, tá? Eu não noto que os produtos ficam mais lentos. Mas, fato é que a latência existe. Tem timeout também, né? Como isso fica entre o usuário e o servidor, o API Gateway tem um timeout. E é chatinho. E mais um, né? Mais um aqui. Lock-in, pra gente ficar bem preso na AWS. Quanto mais dessas coisas você usa, mais preso você está. É lógico, existem maneiras que você vai tentar abstrair essas coisas com que elas sejam agnósticas à cloud, né? Que vão tentar fazer com que seja mais fácil migrar da AWS para outra cloud depois, mas fácil é difícil que seja super fácil. A gente tem também algo que é parecido com Lambda, mas é um meio mais máquina de status assim, que é Step Functions. Step Functions, pô, eu preciso falar aqui que é super lock-in. Muito lock-in, muito preso na AWS. Eu não utilizei nas empresas que eu trabalhei porque a gente pensou que era lock-in demais. Ficaria muito preso na AWS. Mas você pode coordenar workflows aqui complexos, né? Então você pode pensar numa Step Function como algo que vai lidar com uma máquina de estados até. Uma máquina de estados é um modelo mental legal de se pensar numa Step Functions, né? Então você vai ter aqui a porta de entrada para uma Step Function, tá? Essa Step Function vai, de repente, invocar um Lambda, que vai fazer processamento de imagem. Aí, dependendo do resultado desse processamento de imagem, né, a gente pode ter aqui o sucesso, representado pela setinha aqui verdinha, ou a gente pode ter a falha representada pela setinha aqui vermelha, né? A falha, a gente vai jogar isso daqui numa Dead Letter Queue. Não vou falar sobre Dead Letter Queue nesse vídeo, não cabe. E a gente pode ter que o sucesso vai ser jogar isso daqui para um S3, mas também, né, além de... Não, na verdade o Lambda poderia jogar para o S3. O sucesso vai ser que você vai fazer certa coisa num servidor, né, sei lá, calcular metadados ou mexer com IA na imagem, e depois isso aqui vai acabar indo para um banco de dados, enfim. Você consegue fazer uma máquina de estados que vai executando diferentes passos ali, que faz diferentes coisas, que faz um workflow customizado. Step Functions são legais, elas são interessantes nesse sentido. Eles vão te encorajar aqui a fazer uma certa modularidade, a quebrar tarefas que tradicionalmente seriam tarefas únicas, né, em diferentes pedaços de tarefas, e aí você vai ter também retries, você vai ter queues aqui, né, filas. Você vai ter um certo suporte de integração para essas diferentes coisas, né? O preço é baseado em transições de estado. Mas, cara, acaba que, aqui, sinceramente, para a maioria das empresas, na maioria dos casos, é complexidade demais. Eu não acho que isso é um caso de uso que a maioria das empresas vão ter que vai fazer sentido. Porque dentro da sua própria lógica interna do servidor ou do que quer que seja que você está fazendo, você provavelmente tem coisas que se assemelham a máquinas de estado, e você provavelmente já fez isso de maneiras diferentes. Tipo assim, quando eu mandei alguma coisa pro banco de dados, o banco de dados vai emitir um serviço. Ou você pode ter um Kafka que pode suprir essa necessidade aqui. Qualquer coisa, tipo de troca de mensagem pode suprir essa necessidade.
enfim, arquiteturas baseadas em eventos e tal. Acaba que é um caso de uso bem específico para fazer sentido, tá? O que a gente precisa falar ainda, né? O que faltou aqui? RDS faltou. Cara, RDS é banco de dados. RDS é uma máquina que você vai alugar, que você vai provisionar para rodar um banco de dados. Tipo, é isso. Dá suporte aí pros bancos de dados relacionais que você mais vai utilizar, tá? Pois é. Agora, será que RDS dá suporte para NoSQL também? Vamos presumir que não, tá? Eu só vi RDS sendo usado para casos de uso SQL. Eu não acho que dá suporte para NoSQL, mas não sei também. Na real, pô, é óbvio que não é para dar, né? O que significa RDS? Relational Database Service. Tá no próprio nome. Relational, relacional. Tá, enfim. Banco de dados relacional. E, tipo, meio que é isso. Quando você tá no ecossistema da AWS, você vai ter um RDS. Ponto. Meio que isso, assim, sabe? Tipo, acho que não tem muito o que falar. O preço é ok, adequado. As features ali são o que você esperaria, né? Você tem ali uma certa observabilidade e tal. Você pode escalar se você quiser ou não. Você pode ter backups ali e tal. Tudo isso custa, obviamente. Tipo assim, sinceramente, prós e contras. Prós. Se você tiver AWS, provavelmente você vai usar. Contras. Se você não tiver no ecossistema da AWS, você provavelmente não vai utilizar. Meio que, não sei se tem o que a gente pode falar aqui, né? RDS é onde fica o banco de dados. Tipo, é isso. E, cara, vou ser obrigado a falar disso aqui no canal, tá? O tanto que eu falo sobre esse serviço da Amazon, que eu realmente gosto bastante desse, tá? RDS, Relational, a Dynamo. A Amazon tem o Dynamo. O Dynamo também é um banco de dados. Ele é um banco de dados NoSQL. E ele é o banco de dados NoSQL que, em termos de funcionalidade, é o que eu mais gosto. Que, cara, ele vai ter muita coisa boa aqui, tá? Enfim, é NoSQL. Você sabe o que é NoSQL, né? Você pode armazenar aqui o que dá pra armazenar no NoSQL, você pode armazenar... Dynamo, na verdade, o modelo mental dele é tipo um KV Store, né? Pensa num hash map, é tipo um hash map que você vai ter uma hash key e uma sort key, né? Você vai ter duas chaves pra acessar algum item no Dynamo. Essas chaves são utilizadas pra dar mais performance. Teoricamente, você só precisaria de uma key, né? Mas você tem duas keys pra dar uma performance maior ali. E aí, né, você pode guardar ali documentos, você pode ter ali um esquema flexível, todas aquelas vantagens de NoSQL, as desvantagens de NoSQL também. Agora, por que eu gosto tanto do Dynamo, né? Escalabilidade. Do zero à escala global assim, ó. O bagulho é bizarro. E latência baixa. Eles conseguem atingir uma latência extremamente baixa. Principalmente se você tiver muitos dados e tentar comparar isso com outros tipos de serviços. Cara, Dynamo é muito, muito rápido. O legal do Dynamo é que eles têm uma global table, né? Você consegue ter uma escalabilidade global e distribuída de maneira muito, muito bizarra. Tem um suporte também legal para eventos. Eu já usei bastante esse suporte para eventos, né? Que o Dynamo vai reagir baseado em evento, vai ouvir para um evento, vai emitir eventos, isso aqui é bem legal. Contra, você sabe qual é o contra, né? Se não sabe, bom, a gente vai falar aqui custo. Custo. Dynamo pode ficar caro, tá? Depende depende do como você quer. Dynamo tem umas diferentes formas de custo, tá? Mas geralmente é um pay-per-use, que você vai pagar por request, e esse custo pode ficar muito alto para workflows que você faz muito request, tá? Pode ficar muito alto mesmo. Mas se você não faz milhões de requests pro Dynamo, e assim, pô, abre ali a página e olha quanto vai custar, né? Tipo, você consegue fazer essa conta. Tem uma certa curva de aprendizado, né? Para utilizar com eficiência, tem uma certa curva de aprendizado que pode ser um pouco chata. Agora a gente vai falar um pouco mais rápido sobre algumas coisas, tá? Que não tem tanto o que se aprofundar, assim, não são tão utilizadas, então pode ser que não tenha muita utilidade para muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Temos aqui o SQS, né, da AWS, Simple Queue Service, é um serviço de filas, é o que você esperaria de um serviço de fila, certo? Então, se você tem, sei lá, algum servidor que gera coisas que vão para uma fila de processamento para depois serem processadas e fazer outra coisa, SQS pode ser uma solução adequada para isso, né, o Simple Queue Service. Parecido com o SQS, a gente tem aqui, trocando uma letra, trocando aqui uma palavrinha, Simple Notification Service. É o SNS, né? Isso aqui é utilizado para quando você quer fazer aplicações num modelo PubSub, né? Publisher, Subscriber, numa ideia de troca de mensagens aqui. A AWS tem o CloudWatch, que é utilizado para logs, principalmente para logs mais crus, assim, tá? Se você quiser logar alguns erros dentro do seu servidor e, tipo, só abrir ali a AWS e olhar os erros, é bem legal, eu gosto muito do CloudWatch.
Eu utilizo isso daqui para, honestamente, quase tudo. Eu vou ter algum log ali no CloudWatch, porque eu acho cômodo, eu acho fácil você ver para onde o request foi, né, para qual endpoint e acessar ali os logs. Então, enfim, CloudWatch serve para isso. Você tem também o Secrets Manager para armazenar segredos, né, sei lá, chaves de API, credenciais de banco de dados e tal. O o Secrets Manager é um serviço que armazena esse tipo de coisa. CloudFront é uma CDN para entregar conteúdo, entregar algumas coisas. Você pode utilizar, por exemplo, a CloudFront em conjunto com o S3 para entregar um site completo, só tendo o arquivo ali no S3, né? O index.html no S3, já fiz isso no passado. Mas, tipo, é isso, é uma CDN, é a distribuição de conteúdo aqui. Você pode usar para ter HTML, como eu dei o exemplo aqui, você pode usar para ter imagens, vídeos, áudio, para transmitir as coisas para o usuário com baixa latência. A gente tem também o Amplify, que é um serviço para armazenar full stack applications, né? Aplicações full stack. Amplify funciona com Next.js, por exemplo. A forma com que eu usei Amplify é, tipo assim, vou imaginar que a gente tem uma single page application, né, que usa aqui React. Eu quero hospedar isso aí num front-end relativamente simples e não vai ter um custo muito grande. É jogar isso aí no Amplify. Então foi por isso que eu utilizei no passado, para hospedar single page applications, enfim. Hospedar meu front-end em algum lugar, né? Front-end tem que estar em algum lugar. Eu jogava no Amplify, configurava ali a... Como é que chama? O domínio ali, né? Pro Amplify ter ali acesso ao domínio. Na verdade, o domínio é configurado em outro lugar. Acho que é Route 53, algo. Mas enfim. É bem legal isso aqui para MVPs, tá? Para aplicações pequenas que de repente não tem um back-end que faça muita coisa. Você consegue ter um full stack no Amplify, mas no momento que o seu back-end ficar um pouco mais complexo, geralmente é legal sair do Amplify também. Meus queridos, era isso que a gente tinha para AWS. Eu vou fazer uma promessa aqui que eu não sei se eu vou cumprir, porque eu nunca cumpro minhas promessas nesse canal, que é da gente montar aqui um serviçozinho de um usuáriozinho que faz uns requests aqui para AWS, para alguma coisa na AWS, tá? E essa alguma coisa na AWS vai chamar algumas outras coisas. Tipo assim, eu acho que o que a gente vai acabar fazendo vai ser levantar aqui um API Gateway, utilizando, o que a gente vai utilizar? CDK ou SAM, que é o que eu sei utilizar mais, né? Um desses dois. E vamos fazer requests para 3 lambdas, né? Me dá uma ideia de como que eu posso fazer esse vídeo aí, joga aí nos comentários. O que a gente pode fazer aqui de aplicaçãozinha. E o que você quer ver em específico. Se é fazer a aplicação inteira, acho que é legal, né? Ou se você quer ver Não, o console da AWS não vou mostrar, não. Não, sem tempo pra console da AWS, né? Eu posso mostrar os arquivos .yaml. E aí a gente pode rodar isso aí juntos, que pode ser legal, né? Então é isso. Vocês querem o Infrastructure as Code. Aí a gente faz 3 arquivozinhos aqui, ó. Um users.js, sei lá, products.js, né? A gente bota isso daqui para rodar em diferentes lambdas e ver os requests sendo direcionados para o API Gateway e aí cada um desses retorna alguma coisa para o usuário e a gente configura isso através de um arquivo de YAML ou, sei lá, através do código no CDK, pode ser legal.